Vamos abrir livro de Efésios, capítulo 2, verso 1 ao verso 7. E vos vivificou, estando vós mortos em vossas ofensas e pecados, em que noutro tempo andastes, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do Espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, e estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, e nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Agora Apocalipse capítulo 7, verso 9. Apocalipse 7, verso 9. Depois destas coisas, olhei, e eis aqui uma grande multidão, a qual ninguém a podia contar, de todas as nações, e tribos, e povos, e línguas, que estavam diante do trono, e perante o Cordeiro, trajando vestes brancas e com palmas nas suas mãos. E clamavam com grande voz, dizendo: salvação ao nosso Deus, que está assentado no trono, e ao Cordeiro. Verso 13. E um dos anciãos me perguntou, dizendo: estes que estão vestidos de vestes brancas, quem são e de onde vieram? Amém? Quando nós, pela manhã, falamos a respeito aqui desse capítulo 2 de Efésios, do verso 1 ao verso 7, nós focamos principalmente essa expressão: e éramos, por natureza, filhos da ira como os demais, ou como os outros também. E como filhos da natureza, ou a expressão ali, natureza significa por nascimento. Por que por nascimento? Porque nós bem sabemos que aquele texto de Romanos, capítulo 5, verso 12, nós não precisamos abrir lá, apenas citarei para os irmãos. Aquele verso 12, do verso 12 até o verso 20, ali Paulo fazendo uma comparação entre Adão e Cristo, o que é o homem em Adão e que é o homem em Cristo. Ele vai falar no versículo 12 que, como por um homem, e este homem foi Adão, como por um homem entrou o pecado no mundo, e por causa do pecado a morte, porque antes de Adão pecar, juntamente com Eva, não havia morte. A morte entrou por causa do pecado. Foi por essa causa que a morte entrou. Então, o pecado, nós bem sabemos que ele tem um salário. O salário do pecado é a morte. Mas um detalhe, irmãos. O pecado não pôde ter como salário a vida do nosso Senhor, porque nele não houve pecado. Nele, na verdade, não há pecado. É por isso que o texto de Hebreus vai dizer assim que ele pode salvar totalmente aqueles que se achegam a ele.
2 Timóteo vai nos dizer também, no capítulo 1, que ele destruiu a morte e trouxe vida e luz aos homens. Veja, irmãos, se tem uma coisa que deixa o ser humano apavorado, é a morte, não é? Mas sabe o que o texto está dizendo para nós aí em 2 Timóteo, capítulo 1? Que ele destruiu a morte e trouxe luz e vida. Aquela luz e aquela vida que estava inacessível a todo homem, na qual existia ou só existe na pessoa do nosso Senhor, nosso Deus e Pai. Mas agora, por causa de Cristo, por causa do que ele fez naquela cruz, por causa do que ele conquistou naquela cruz, vencendo a morte e destruiu a morte, agora ele pode salvar totalmente esses que se achegam a ele. Mas não somente salvar totalmente. Hebreus também vai dizer que ele vive para interceder também por esse que ele morreu e ressuscitou. Esse é o nosso Senhor Jesus. Esse é aquele que destruiu esse pavor que causa nas pessoas a morte. Então a morte passou o quê? A morte passou a todos os homens. Por isso que todos pecaram. Então, por natureza, nós éramos filhos da ira como os demais. Também lemos em João 3,36 que aquele que crê no Filho de Deus, tem a vida eterna. Mas aquele que não crê no Filho não terá a vida. E aí o texto termina assim: mas a ira de Deus permanece sobre ele. Por que a ira de Deus permanece sobre este que não crê no Filho de Deus? Por causa disso mesmo. Porque ele não crê no unigênito Filho de Deus. Por isso ele continua na condição da qual ele é por natureza. Ou seja, filho da ira. A ira de Deus permanece sobre ele. É por isso que também Romanos 1,18 vai falar que dos céus Deus manifestou a sua ira sobre toda a impiedade e injustiça dos homens. Então Deus manifestou a sua ira dos céus. Romanos 1, capítulo 1, verso 18. Então a ira de Deus veio sobre a humanidade, ou sobre esses que não creem no Filho de Deus, irmãos. E aqui não é uma questão de entendimento, mas eu não entendo isso, a questão da ira. Não é uma questão de entendimento, é uma questão de crer. É uma questão de receber pelo Espírito, ser convencido no coração de que ou estamos numa condição de filhos da ira, ou nós estamos agora numa condição de filhos do amor. Por isso que só podemos estar numa condição, na natureza caída, ou agora em uma nova natureza, coparticipantes dessa natureza divina. Então, é isso que o texto está nos dizendo. E o que nós vemos é que muitas vezes que estamos tocando esse assunto da ira de Deus, e o ser humano, de modo geral, ele é tão centralizado em si mesmo, ele é tão preocupado com ele mesmo que ele esquece que haverá sim um julgamento e um juízo sobre esta humanidade. Assim como o Senhor julgou o pecado de Adão no Jardim do Éden, assim como o Senhor julgou Sodoma e Gomorra, assim como o Senhor julgou o povo na época do dilúvio. Deus julgará e Deus executará a sua ira. E por que nós estamos falando sobre essa questão da ira de Deus? Porque faz parte da doutrina, faz parte daquilo que está escrito na palavra de Deus. É algo que permeia a palavra de Deus, a ira de Deus. Porque Deus vai julgar por causa do pecado. É por causa do pecado, não tem outra situação a não ser o pecado. É o pecado. É por isso que Deus vai exercer, porque é uma doutrina. Faz parte das Escrituras. Não temos que ficar escondendo isso acerca dessa questão da ira de Deus. Como também é uma questão de fato. É uma questão de fato, não é uma teoria. Mas é um fato que Deus vai exercer o seu juízo. É um fato, não é uma teoria.
Então não é algo que nasceu, uma declaração falsa, não é, irmãos. Então nós precisamos compreender essa questão da ira de Deus de uma maneira muito clara para nós. Mas aí, amados irmãos, voltando para Efésios capítulo 2, aqui nós vamos dar um passo no que concerne a essa questão desses que agora não estão mais sob a ira de Deus. E aqui nós vamos continuar. Então, digamos que você e eu já resolvemos a questão da ira de Deus sobre nós. Nós já, pela misericórdia do Senhor, e sempre pela misericórdia do Senhor, pela graça do Senhor, o Senhor então veio até nós, e nós então realmente reconhecemos as nossas misérias, reconhecemos nossos pecados e reconhecemos que precisamos de um Salvador. Reconhecemos que precisamos de um Salvador, irmãos. O homem precisa de um Salvador. E esse Salvador é o Senhor Jesus Cristo. O homem precisa realmente desta vida eterna. Esta vida que está no Filho unigênito de Deus. Então nós já demos esse passo no que concerne a crer nele. Porque, irmãos, nós não podemos falhar ao tomarmos conhecimento, nós não podemos falhar em perceber a profundidade do pecado. E como o pecado, ele afetou a santidade e afetou o caráter de Deus, no que concerne aquilo que Deus tinha para o homem. O interessante, irmãos, é que quando Adão e Eva pecou, eles não estavam numa situação de vulnerabilidade. Eles estavam num jardim, numa condição favorável, numa condição, digamos assim, propícia, adequada, porque Deus colocou o homem naquele jardim. Tudo veio de Deus. Deus, primeiramente, ele cria todas as coisas. Em seguida, ele pega o homem, Adão, cria este homem e coloca naquilo que ele mesmo criou. E diz para aquele homem, você vai cultivar e você vai guardar aquilo que eu criei. A mesma coisa nós podemos dizer, irmãos, que o Senhor faz conosco hoje. O Senhor nos salva, graças ao Senhor. E o que o Senhor não faz conosco? O Senhor nos coloca em um corpo. O Senhor nos coloca em um corpo para que juntos possamos desenvolver a nossa salvação. Para que juntos possamos cooperar com o Senhor e cooperar uns com os outros. Para que juntos possamos amar uns aos outros. A palavra diz assim que nós devemos amar uns aos outros. Ou seja, irmãos, é uma ordem. Não é opcional. É uma ordem. Eu não tenho opção de amar o irmão Valdecir e não tenho opção de amar o irmão Jovacir. Não amo mais o irmão Valdecir, me permita aqui a liberdade. Eu amo mais o irmão Valdecir porque ele me hospeda na casa dele. Ah, mas eu não amo o irmão André porque eu nunca fui na casa dele. Veja, amar os irmãos por preferências. Amar os irmãos por afinidades de gosto. Mas não é isso que o Senhor fez por nós. Quando o nosso Senhor Jesus, ao se entregar naquela cruz, Ele não nos se entregou por nós por afinidade. Não. Ele se entregou por nós por amor. Primeiro, para cumprir a vontade do Pai, claro. Mas em segundo plano, porque Ele nos amou. E não foi por afinidade. Ele nos amou quando nós éramos seus inimigos. Quando nós éramos seus inimigos. Nós somos reconciliados com Ele. Deus provou o seu amor para conosco quando seu Filho Jesus Cristo morreu naquela cruz. E nos salvou da sua ira. Então, amar uns aos outros não é questão de afinidade. Amar uns aos outros é baseado no amor de Cristo. Vamos fazer vista grossa para não amar uns aos outros? Por termos preferência no corpo de Cristo? Onde está escrito isso, irmãos? Que nós devemos ter preferência por A ou por B no corpo de Cristo? Não. Nós não devemos ter preferência por ninguém no corpo de Cristo. Nós devemos amar uns aos outros. E aquele que não ama seu irmão comete homicídio. É a palavra ali. Sabe o que é homicídio, irmãos? É você matar alguém. Você pegar uma arma de fogo, uma arma branca, ou até mesmo com as suas próprias mãos,
e matar alguém. Você quer matar seu irmão? É só você não amar ele. Você é um homicida. É o que o texto está dizendo. Não sejamos como o filho de Caim, que não amou Abel. É um texto muito forte, irmãos. E que nós precisamos prestar atenção no que o Senhor está nos dizendo esses dias. O mundo nos conhecerá não porque temos doutrina. O mundo nos conhecerá não porque temos um culto, uma boa doxologia, uma boa doutrina, uma boa escatologia, não. O mundo nos conhecerá se nós tivermos amor uns para com os outros. É isso que o mundo vai nos conhecer. O mundo vai nos conhecer pelo amor, não pela doutrina, não por isso ou por aquilo, se nos vestimos assim, se nos vestimos assado, se deixamos de vestir, se não vestimos, se comemos, se não comemos, se vamos, se não vamos, não é isso. É o amor de Cristo. E aí, sabe o que o texto vai nos dizer em 2 Coríntios? O amor de Cristo nos constrange. O amor de Cristo nos constrange. Como que nos constrange? Que aquele que morreu, morreu por todos, para que agora esses que vivem, não vivem mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Está vendo como o amor de Cristo nos constrange? Ele está dizendo assim, eu te amei, a ponto de realmente carregar algo muito pesado. Mas o que eu quero de você agora é que você também me ama na mesma proporção. Então essa é a qualidade. E é isso que o mundo vai nos conhecer. Nos conhecer pelo amor que temos, primeiramente para com o Senhor, porque o nosso amor procede do Senhor, procede do cabeça, que é Cristo. Então esse amor de Cristo, o amor de Deus é derramado nos nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi outorgado, este amor que está nos nossos corações. Então neste amor é que nós amamos os irmãos. É neste amor. E graças ao Senhor por isso que é assim, irmãos. Pelo amor que Cristo derramou nos nossos corações. Porque se não fosse assim, cada um de nós aqui estaria numa panelinha no canto aqui. Cada um de nós estaria escolhendo aquele que menos dá problema para nós, né? Porque nós não gostamos de problemas, né? Nós gostamos de estar com aquelas pessoas que não nos dão problema. Mas o Senhor não nos ensinou isso. Ele gostava de estar com aqueles que davam problema para ele. Porque daí ele poderia ajudar, ele poderia curar, ele poderia sarar as emoções feridas, ele poderia buscar aquela ovelha perdida. O problema, irmãos, é que muitas vezes nós olhamos para os 99, nós não olhamos para a ovelha perdida. Nós queremos ficar com as 99, mas nós não queremos buscar a ferida, nós não queremos buscar a ovelha perdida, a ferida, a maltratada, porque o nosso amor muitas vezes é um amor inadequado. Mas o nosso Senhor Jesus não. Ele foi buscar a ovelha que estava perdida. Ele deixou as 99. Esse é o nosso Senhor. Esta é a qualidade do amor do nosso Senhor. Este amor que foi derramado nos nossos corações. Então, este amor que nós temos que ter um para com os outros, irmãos. O amor de Cristo nos constrange. É isso que nós devemos, então, olharmos aqui para a profundidade realmente do que o pecado causa. Mas, por outro lado, também nós devemos olhar a grandeza e a altura da nossa salvação. A profundidade no que concerne ao pecado, mas também a grandeza da nossa salvação. E não devemos olhar apenas a nossa salvação como perdão de pecados. Claro, é algo muito grande. Já é algo que nós não devemos, não que nós não devemos apreciar. Claro que devemos apreciar, mas é muito mais do que isso. Olha só o verso 5 aí de Efésios. Se nós fôssemos aqui comentar cada versículo desse, certamente nós passaremos aqui, nós vamos ter que pontuar algumas coisas aqui, irmãos. Mas veja que no versículo 4 ele fala assim, ele coloca um mas Deus, que é rico em misericórdia. E aí ele vai finalizar esse versículo assim, pelo seu muito amor com que nos amou. Nós não vamos entrar nos detalhes desse versículo 4. Não é o foco aqui. Mas perceba essa frase no final aí. O muito amor com que nos amou. O amor
de Cristo nos constrange. Qual é o amor de Cristo? O amor com que muito nos amou. Então, ele vai dizer no verso 5, que aí é o nosso foco aqui, que diz que nós estávamos mortos em nossas ofensas ou nossos delitos, mas a expressão vai assim, mas ele nos vivificou. Ele nos vivificou. Ou seja, ele nos regenerou. Ele nos fez participante. Ao nos regenerar, o Senhor nos fez participantes da natureza divina. Porque nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, mas Ele nos regenerou. E agora, irmãos, Ele colocou dentro de nós um princípio de vida. Ele colocou dentro de nós uma vida santa. E agora, então, esse princípio de vida nos afeta de tal forma a nossa vontade, a nossa mente e o nosso coração. Essa vida divina afeta todo o nosso ser agora, porque agora nós que estávamos mortos, nós fomos vivificados. Em Cristo Jesus nós somos vivificados. Ou seja, a vida de Cristo está dentro de nós. Então, esse princípio governante, que é a vida de Cristo, o que Ele vai fazendo conosco na nossa vida? Ele vai nos moldando, Ele vai nos influenciando, Ele vai nos guiando, Ele nos vai convencendo e nos vai levando para além daquilo que nós fomos chamados em Cristo Jesus. Esse grande princípio de vida, agora que está dentro de nós, daqueles que foram vivificados. Daqueles que antes eram filhos da ira, daqueles que antes eram filhos da desobediência. E nós falamos pela manhã sobre essa questão do filhos da desobediência, né? Às vezes olhamos com todo respeito, para uma criança e falamos, nossa, mas como você é desobediente? Mas nós também éramos assim, né? Nós também éramos da mesma coisa, desobediente. Então quando nós olhamos uma criança na sua desobediência, nós podemos assim fazer a relação com o nosso pai, dizer assim, Senhor, eu também era como essa criança, né? Eu era desobediente ao Senhor. Mas agora, por causa do seu amor, do seu grande amor, do seu muito amor, o Senhor me tornou agora um filho obediente. E a sua vida agora está dentro de mim. Então eu posso agora ser obediente ao Senhor, porque esta vida reinante, esse princípio da vida reinante está agora na minha vida, me influenciando, fazendo com que eu viva uma vida santa, uma vida de devoção a esse Senhor. E aí o verso 6, mais um passo. E nos ressuscitou juntamente com Cristo. O que significa isso, irmãos? Que agora nós não estamos mais mortos espiritualmente. Nós não estamos mais mortos espiritualmente. Por isso que agora nós não devemos mais temer a morte, porque Ele destruiu a morte. E agora, como nós estamos vivos e ressuscitados juntamente com Cristo, nós saímos daquele túmulo juntamente com Cristo, e quando Cristo quer a nossa vida se manifestar, então nós também seremos manifestados juntamente com Ele em glória, e nós entenderemos essa vida, esse princípio reinante que está dentro de nós agora. Graças ao Senhor por isso, irmãos. Que nós somos ressuscitados juntamente com Cristo. E significa o que é isso? Ser ressuscitado juntamente com Cristo. Significa que a ira de Deus não está mais sobre nós. Sobre aqueles que foram vivificados, sobre aqueles que foram ressuscitados juntamente com Cristo. A ira de Deus não está mais sobre nós. Apenas um texto para fechar aqui. Romanos 4:25 diz assim, o qual por nossos pecados foi entregue, o nosso Senhor Jesus, e ressuscitou por causa da nossa justificação. Então agora nós somos justificados, e agora nós estamos reinando com Cristo. E como nós sabemos que isso foi verdade? Porque Cristo ressuscitou dentre os mortos. E muito mais do que ressuscitou, Ele ascendeu aos céus, foi glorificado e agora está à destra
de Deus na altura. Bom, irmãos, e o que significa o próximo passo? Que além de nós sermos ressuscitados com Cristo, o que Ele fez conosco? Olha o final do verso 6. Nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Assentar é uma das expressões que mais ocorrem também no livro de Hebreus. E eu quero apenas citar uma aqui. 4 vezes tem a expressão assentar no livro de Hebreus. Mas a que eu chamo a atenção é para aquela que está no capítulo 1, no verso 3, que diz assim, que após Ele haver feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, após o nosso Senhor Jesus fazer a purificação dos nossos pecados, sabe o que o texto vai dizer? Vai dizer que Ele assentou-se à destra da majestade nas alturas. Ou seja, irmãos, que Ele purificou os nossos pecados. E após isso, agora, Ele está diante do Senhor, diante do nosso Pai, à direita do nosso Deus, intercedendo por nós. Ele foi o único capaz de fazer isso, de purificar os nossos pecados. Por isso que nós não somos mais aqueles que nasceram de novo, filhos da ira. Agora nós somos filhos da graça, ou filhos do amor, filhos de Deus. Então Ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Bom, e o que é os lugares celestiais? Há uma tradução que vai dizer assim, nos mais altos céus. Apenas para didaticamente explicar aqui, alguns dividem essa questão dos céus em 3 porções. Então, o primeiro céu é a atmosfera, as nuvens. O segundo céu é os domínios das estrelas, da lua, do sol. O terceiro céu é o lugar onde Deus manifesta, especialmente a sua presença, a sua glória. E é o lugar em que o Senhor Jesus Cristo, no seu corpo glorificado, agora habita. E aí nós fazemos uma pergunta aqui, onde é que nós estamos assentados? No terceiro céu. No terceiro céu. Nós já estamos lá, irmãos. Claro que a glória dessa verdade, do que a palavra está nos dizendo, que essa glória, ela vai ser manifestada. Abra, por favor, 2 Tessalonicenses, capítulo 1, verso 10. Quando vier para ser glorificado nos seus santos, e para se fazer admirável naquele dia em que todos os que creem, porquanto o nosso testemunho foi crido entre vós. Então a glória dessa habitação em que nós estamos, que é os lugares celestiais, ela vai ser vista de uma forma completa. Onde? Quando Ele vier para ser glorificado nos seus santos. Para se fazer admirável. Mas em quem? Naqueles que creram. Naqueles que creram. Naqueles que saíram de filhos da ira para se tornar agora filhos do amor. São nesses que o nosso Senhor será glorificado. Glorificado, na verdade, é adornado com glória. Adornado com glória. Então, irmãos, essa é a esfera em que nós fomos introduzidos após a nossa regeneração. É nessa esfera que nós estamos. Será que Paulo foi tão longe assim? O que dizer então quando ele fala que ele conheceu um homem que foi arrebatado até o terceiro céu? Será que ele estava tendo uma alucinação? Penso que não. Penso que realmente ele esteve ali, na presença imediata de Deus. Bom, irmãos,
Baseado nisso, então, nessa posição que nós temos, como você está vivendo a sua vida cristã? Como você está vivendo agora, nesta verdade da palavra de Deus? Que você está assentado nos lugares celestiais em Cristo. Que você está assentado juntamente, na mesma posição. E eu não estou falando aqui nada fora do que a palavra está dizendo. Como nós estamos vivendo agora, irmãos? Como nós estamos vivendo? Porque o Senhor poderia nos salvar, nos colocar num cantinho e dizer assim, espera, até a hora que eu volte. Mas não. Ele agora nos chamou e diz assim, agora vocês estão aqui juntamente comigo, nessa posição. Como nós estamos vivendo, irmãos? Como está a nossa vida diante disso? Porque o verso 7, agora nós vamos entrar nele, vai dizendo assim, qual foi a finalidade, então? Que nós agora fomos assentados, ou estamos assentados, após sermos vivificados, após sermos ressuscitados. Eu não sei se tem algum médico aqui, mas vou fazer uma analogia aqui, né? Quando alguém está aí no princípio, no infarte, tendo um infarte e está lá no pronto-socorro. E você está lá, a pessoa está morrendo e você está dando aquele choque com aquela máquina, que eu esqueci o nome agora, desfibrilador. Então você está tentando ressuscitar aquela pessoa. E aquela pessoa vai, ela volta, ela vai, ela volta, e você não sabe se ela vai voltar. Mas quando ela volta, certamente aquele médico fica aliviado, né? Porque ele ressuscitou aquela pessoa novamente. E aquela pessoa vai continuar a sua vida normal. Irmãos, nós estávamos mortos. O poder salvador daquele que ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos foi que nos ressuscitou. Foi aquele mesmo poder, irmãos. Se os irmãos imaginem que um desfibrilador tem a capacidade de fazer uma pessoa voltar à vida, imagina o poder ressuscitador que Deus exerceu em nós através de Cristo Jesus. Ressuscitou um morto. E além de ressuscitar esse morto, fez com que esse morto, agora vivo, ressuscitado, assentasse nos lugares celestiais. Ah, irmãos, se nós meditássemos mais sobre isso, nossa vida, ela teria outras trajetórias neste mundo. Não estou dizendo que nós seríamos livres de sofrimentos, de circunstâncias, disso. Não, não estou dizendo isso. Não estou pregando aqui perfeição. Estou pregando que nós somos fruto do amor de Deus. E que nós somos aqueles que estão assentados com Cristo nas regiões celestiais. E que a nossa vida é algo precioso para Deus. É isso que eu estou falando, irmãos. É disso que eu estou falando. É vivermos uma vida, de fato, glorificando o Senhor. Uma vida de gratidão ao Senhor. E o que vai acontecer então? Aí agora o verso 7. Para mostrar nos séculos vindouros. O que ele vai mostrar nos séculos vindouros? As abundantes riquezas da sua graça pela sua bondade para conosco. O texto está dizendo assim, olha, o mundo ou os principais e potestades vão olhar assim para a igreja, porque é pela igreja que a multiforme sabedoria de Deus será conhecida dos principais e potestades. É pela igreja. Então os principais e potestades vão olhar, vamos dizer assim, olhar para nós e dizer assim, o que é isso? Como que esse Deus, estou parafraseando aqui, irmãos, me permitam entrar nessa situação. Como que um Deus santo, um Deus que não tolera o pecado, faz isso com esse povo? Como que é possível isso? Nem mesmo os anjos que estão ali diante do Senhor vão ser comparados com aquilo que vai ser mostrado através da igreja nos séculos vindouros. Aí nós temos que fazer essa pergunta: por que Deus fez tudo isso? Qual foi o motivo?
Quem levou Deus a fazer tudo isso por criatura como nós? Onde Deus, a gente usa essa expressão, onde estava com a cabeça de fazer, mas onde Deus estava com a cabeça de pegar pecadores miseráveis, cheios de falhas, cheios de pecados, vendido ao pecado, nascido sob a ira, e Deus olha para nós e nos vivifica, e nos ressuscita, e nos faz sentar nos lugares celestiais, e como se isso não fosse suficiente, agora Ele vai mostrar, como numa grande vitrine, para todo principados e potestades nas regiões celestiais, e dizer assim, olha para agora a perfeição da minha obra, olha a perfeição da minha obra aqui. É isso que Ele vai fazer, irmãos. É isso que Ele vai fazer naquilo que está para acontecer. É isso que vai acontecer conosco. Os principados e potestades vão ficar de boca aberta quando ver a manifestação da glória dos filhos de Deus, desses miseráveis, desses perdidos. É isso que vai acontecer, irmãos. Então, nós devemos começar a olhar desta maneira. Mas às vezes nós começamos com nós e olhamos para nossas mazelas, para os nossos queixumes, olhamos para a nossa vida e começamos a resmungar, dizer assim, mas por que, Senhor? Por que eu estou vivendo assim? Por que a minha vida está dessa forma? Por que eu tenho tanta luta com meu filho? Por que eu tenho tanta luta com meu marido? Eu tenho luta nisso, luta naquilo. Por quê? Mas se nós olhássemos pela ótica de Deus, onde nós estamos, essas lutas, por mais difíceis, por mais complexas que são, nós saberíamos que faz parte da nossa jornada nesta terra. E que a nossa vida, assim como como o fruto da oliveira, à medida que vai sendo mais prensada, mais apertada, mais a vida de Cristo deveria fluir de nós. Porque daí nós vamos realmente dando sentido a esses textos. E não nos queixando a partir do momento que nós vemos quem nós somos no propósito de Deus. E aí nós vemos alguns chavões, né? Uma vida com propósito. 10 isso para alcançar uma vida com propósito. Mas a vida com propósito começa aqui. Quem nós somos no propósito de Deus? No propósito de Deus, nós somos aqueles miseráveis, aqueles cegos, que antes não via, mas agora veem pela misericórdia de Deus. No propósito de Deus, nós somos esses, que pela misericórdia de Deus foram abertos os olhos para ver que nesse propósito nós seremos aqueles que manifestarão a glória de Deus. Que no propósito de Deus nós seremos aqueles que vão ser admirados naquele dia, na pessoa do Filho. E que vão ser adornados, glorificados na pessoa do Filho. Então esta é uma vida com propósito. Então isso, irmãos, baseado nesse texto aqui, é uma palavra de cura para o nosso egocentrismo, para o nosso interesse próprio, para a nossa introspecção, para os nossos sentimentos mórbidos, para as nossas diversas dificuldades. Que nós possamos levantar a cabeça, irmãos. Que possamos levantar nossa cabeça e realmente ver o grande propósito de Deus em nossas vidas. E parar, muitas vezes, de olhar para nós, para as minhas coisas, para as minhas mazelas, e colocar eu como preferência nas coisas do Senhor. Não, mas colocar o Senhor como preferência. E entender que dentro desse propósito de Deus, nós vamos passar por situações que são necessárias para que Deus possa ter filhos maduros. Compreende, irmãos? E aí, então,
dando um passo aqui, é que toda esta manifestação e toda essa vindicação do caráter, do ser, da grandeza e da glória de Deus dar-se-á mediante a igreja. Mediante a igreja. Abra, por favor, aí em Efésios capítulo 3, verso 9 e verso 10. Vamos só fazer a leitura desse texto, porque eu preciso me deter aqui um pouco em outro aspecto. Verso 9 e verso 10 diz: E demonstrar a todos qual seja a comunhão do mistério, que desde os séculos oculto esteve em Deus, que tudo criou por meio de Jesus Cristo, para que esse mistério que estava oculto, ele foi revelado na pessoa de Cristo Jesus. Com qual finalidade? Para que, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades nos céus. Amados irmãos, ou seja, é manifestar-se numa grande variedade de formas. Então nós repetimos aquilo que falamos de manhã. Nenhum membro no corpo de Cristo contém toda a plenitude de Deus. A plenitude de Deus ou do corpo, a plenitude de Cristo está em seu corpo. Um membro manifesta algumas formas dessa plenitude, mas a plenitude está no corpo. É por isso que nós precisamos uns dos outros. É por isso que nós devemos amar uns aos outros. É por isso que nós precisamos realmente andar uns com os outros. Certo, irmãos? Por quê? Porque a igreja não existe simplesmente com o propósito de salvar almas. Salvar almas faz parte, sim, do contexto da igreja. Embora seja algo importante, uma obra maravilhosa, mas não é esse o propósito final. O propósito aqui o propósito supremo da igreja aqui é glorificar a Deus, a sua glória e a sua sabedoria. Pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus será conhecida. Então não é só salvar almas, mas é expressar essa glória. Porque a igreja não é um fim em si mesma, mas um meio para um fim, ou seja, o fim qual é? Glorificar a Deus. Então nós temos que tomar muito cuidado para nós não colocarmos a igreja acima do cabeça. Então dizer assim, a minha igreja, 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 né? Às vezes colocamos a igreja como não. E aquela figura sempre nos é muito emblemática. A igreja é a lua e o Senhor Jesus é o sol. Tanto que em Malaquias ele é chamado do sol da justiça. Por quê? Porque a lua reflete a luz do sol. Então a igreja só tem luz porque ele é a luz. O nosso Senhor Jesus. A igreja só existe por causa dele. E não ele existe por causa da igreja. Claro que o nosso Senhor também há uma complementação no corpo de Cristo, por certo, mas o princípio é ele e depois a igreja. Grande esse mistério, mas me refiro a Cristo e à igreja. E às vezes a gente fica vendo as defesas da igreja, mas não é adequado fazer isso. Pois bem, irmãos, o Senhor aqui está usando a igreja e vai usar a igreja nos séculos futuros para fazer uma demonstração e uma exibição da sua estupenda sabedoria aos principados e potestades nos lugares celestiais. O Senhor vai nos colocar em exibição a igreja. E aí, irmãos, a cortina vai se abrir. E nós vamos agora para o texto de Apocalipse capítulo 9, que diz:
no verso 9, o que João viu? João teve uma visão. Qual foi a visão que João teve? Olha o verso 9 do capítulo 7. Olhei, e eis aqui uma multidão, a qual ninguém podia contar. Como que era essa multidão? Todas as nações, tribos, povos, línguas. Então aqui nós temos que parar um pouquinho, só para me colocar um ponto aqui. A igreja do Senhor, que vai ser manifestada e que vai mostrar a multiforme sabedoria de Deus, não é composta apenas de um grupinho exclusivo. Não é composta apenas de um grupo específico. Mas ela é composta de todas as nações, de todas as tribos, povos e línguas. Então, nesse universo, Deus está salvando aqueles que compõem a sua igreja. E que através desses que Ele está iluminando pelo Espírito, é que estarão diante dele, demonstrando a sua multiforme sabedoria aos principados e potestades nas regiões celestiais, ou nos lugares celestiais. Esses aqui. E o que esses, ou essa grande multidão estava fazendo? Eles estavam diante do trono, perante o Cordeiro. Eles estavam vestidos de branco e com palmas nas suas mãos, e clamavam com grande voz, dizendo: salvação ao nosso Deus que está assentado no trono e ao Cordeiro. Esses aqui são aqueles dos quais ele tirou do império das trevas. Esses aqui são aqueles que creram no nome unigênito do Filho de Deus. Esses aqui são aqueles que não são mais filhos da ira. Esses aqui são aqueles que estão agora vestidos de branco, com palma nas mãos, significa vitória. Agora estão diante do trono, olhando para o Cordeiro e dizendo: ao nosso Deus a salvação e ao aquele que está no trono. Mas aí, no verso 13, um dos anciãos faz uma pergunta. Um dos anciãos que está ali faz uma pergunta, diz assim: João, quem são estes? Quem são estes que estão vestidos de vestidos brancos? De onde eles vieram? Quem são esses que estão com palma nas mãos e cantando louvores a Deus? Quem são? Lá estaremos nós, irmãos. Lá estaremos nós, vestidos de branco. Significa pureza, santidade. O pecado agora não mais existe. O pecado foi destruído. A morte foi vencida. Lá estarão esses que creram no Senhor Jesus, que entenderam que a vida aqui é apenas um minuto comparado à eternidade que nos espera, que há um chamamento ascensional para nós. Aqui estão esses com palma nas mãos. Aqui estão esses que foram de todas as tribos. Aqui estão esses que foram remidos pelo Cordeiro, salvos pelo sangue, o sangue precioso de Cristo. E que não foram salvos baseados nas suas prerrogativas pessoais, mas que entenderam que precisavam de um Salvador, que precisavam de um Senhor, e que entenderam qual era o propósito de Deus ao viver nessa terra. Que o propósito de Deus ao viver nessa terra é glorificar o nome de Deus e viver para Deus. Aqui estão esses, todos ali juntos, reunidos na glória, diante do Senhor e diante do Cordeiro. Que visão é esta maravilhosa, irmãos? Que visão nós temos aqui nesses versículos? Certamente foi uma visão
magnífica para esse ancião, imagine para nós que poderemos já agora nesse momento contemplarmos a face do nosso Deus e do Cordeiro. Porque nós estamos assentados nos lugares celestiais. Mas que dia será esse, irmãos, em que nós estaremos face a face com o nosso Senhor? Quem são estes? Estes são os miseráveis. Estes são aquelas criaturas que andavam pelos antros da terra, que não foram compreendidos pelo mundo, que não foram aceitos pelo mundo. Esses são aqueles que andavam em suas dores e sofrimentos por causa do Cordeiro e das suas pisadas. Esses são aqueles que negaram suas vidas por causa do Cordeiro. São esses, irmãos, esses que são agora, que estão diante de Deus. Esses que estão agora são aqueles que andavam em ofensas e pecados. Esses que estão ali agora são que eram por natureza filhos da ira, mas não são mais filhos da ira. Quem são esses? Será que você pode, no seu coração, dizer que você é e será um desses? Você tem essa convicção no seu coração? Que você é e será um desses que estará diante do trono do Cordeiro e do Senhor, o nosso Deus? O Senhor planejou tudo isso. Ele planejou e Ele executou e executará, porque Ele colocou em nós a sua vida. Qual é a esperança do versículo 2? A esperança de vê-lo como Ele é. Qual que deve fazer então? Purifique-se a si mesmo, como também Ele é puro. Vestiduras brancas. Purifique-se a si mesmo. Porque, irmãos, quando nós compreendemos o que é a visão celestial, o que é o corpo de Cristo, nós não vamos querer mais viver esta vida do mundo. Nós vamos querer viver esta vida que nós somos chamados para viver. Por isso nós devemos, cada dia mais, irmãos, olhar para o Senhor. Que privilégio para nós. Que privilégio para nós. Então nós fazemos aqui duas perguntas. Por que eu estou nisto? Por que que o Senhor olhou para mim? Por que que o Senhor olhou para nós? Por que que o Senhor olhou para você? Dentre de uma infinidade de pessoas neste mundo, talvez alguns não terão ou não tiveram a chance de ouvir o que estão ouvindo. Mas aí você precisa fazer essa pergunta: por que eu estou nisso? Por que o Senhor olhou para mim? Por quê? Quem sou eu? Quem sou eu? Quem é você? Aí nós temos que olhar para aquele texto de 2 Samuel, no capítulo 9, a respeito de Mefibosete. O texto diz assim: nós sabemos que Mefibosete ele era aleijado e que Mefibosete era filho de Jonatas. E Davi se lembrou da casa de Jonatas, assim também como o Senhor se lembrou de nós. Às vezes nós andamos em certas situações da vida, né, irmãos? Que pensamos assim: estou abandonado, estou só, eu estou dentro dessa caverna, todos me abandonaram. Então, às vezes, a gente anda por essas variantes da vida, né? Um sentimento de abandono, um sentimento de rejeição. Mas aí o Senhor faz conosco o que Ele fez com Mefibosete. Mefibosete não podia nem andar. Ele tinha que ser carregado. Nós também não podíamos andar. O Senhor tem nos carregado. O Senhor tem nos conduzido com asas de águia.
O Senhor tem nos conduzido com cordas de amor. O Senhor tem se inclinado para nós e dado de comer em nossa boca. Mas aí o texto vai dizer assim: então se inclinou e disse: quem é teu servo, para teres olhado para um cão morto tal como eu? O Senhor olhou para nós. Nós éramos um cão morto, aleijado, destituídos da glória de Deus, perdidos, miseráveis. Mas Ele olhou para nós. O que Ele fez? O verso 11 vai dizer assim, Davi falando agora a Ziba: quanto a Mefibosete, disse o rei, comerá a minha mesa como um dos filhos do rei. É isso que o Senhor fez conosco. Ele nos chamou para comer a sua mesa. Ele nos chamou para comer a sua mesa como um filho. Como um filho. Nós somos filhos de Deus. Nós não somos bastardos. Ele nos chamou para comer a sua mesa. Como um cão morto que nós éramos. E esses agora, que estão à mesa dele, sentados, é que vai ser mostrado para principados e potestades as abundantes riquezas da sua graça. Em Cristo Jesus. Que o Senhor nos ajude a vivermos nessa condição de filhos amados, que mesmo aleijados, indignos, Ele nos chamou à sua mesa para sermos participantes da sua glória. Que o Senhor nos ajude, irmãos. Que possamos considerar isso aos pés do Senhor.